Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos agora retomar um assunto que faz um tempinho que nós não tratamos aqui no canal, que é a Venezuela. E nós temos de prestar uma especial atenção na Venezuela porque muitos dos fatos que acontecem lá nos afetam diretamente. E uma das questões que nos afetou, que podemos citar, é esta enorme migração de venezuelanos que nós vemos no Brasil inteiro, em praticamente todas as cidades do Brasil. Há pelo menos um ou alguns venezuelanos, né? Com a tomada de posse do atual governo, nós acreditamos que vamos começar a ver, e isso parece que já está acontecendo, uma retomada da ideia da criação da pátria grande, né? A Venezuela é uma das principais cabeças, né, por trás da conceituação disso. Mas o mandatário atual aqui do Brasil, ele tem uma espécie de dupla colocação. Por um lado, ele está, segundo a minha visão, alinhado com o governo norte-americano, o Biden, e por outro, com o outro pé, na outra canoa, com China e Rússia. Por sua vez, também com a Venezuela, uma vez que a Venezuela é aliada de primeira ordem das duas nações agora citadas. Então, quando nós analisamos essa matéria aqui, que é mais uma vez uma matéria vinda do site Foreign Affairs, as Relações Exteriores, que é um site de visão liberal, globalista, da esquerda norte-americana e europeia, nós temos de ter em mente que eles não necessariamente têm a Venezuela ou Maduro como a melhor opção para o país. Vocês sabem que essa vertente de poder ocidental já tentou apear Maduro do poder, colocando em seu local o Juan Guaidó, coisa que acabou não se procedendo. Inclusive, para quem me acompanha há mais anos, lembra quando a gente fez a análise da capa de uma revista de economia, uma das, talvez a mais conceituada do mundo, em que nós acertamos em tudo, penso eu, tudo aquilo que estava exposto simbolicamente na capa, com exceção do pangolim venezuelano, que nós dissemos que eles tentariam então, ou eles iriam extinguir o pangolim venezuelano, que era uma representação de um animal raro, ou seja, de alguém que ainda está numa vertente que eles consideram minoritária no mundo, por isso rara. O que nós erramos é que nós acreditávamos que eles teriam sucesso, e na verdade eles apenas tentaram. Tão logo foi lançada a capa da revista, pouco tempo depois eles tentaram substituir Maduro por Guaidó. E então agora vamos ver como é que está a análise deles, a respeito de como está a situação na Venezuela depois de todas essas tentativas que eles fizeram aí, que são frustradas. Eles chamam de Maduro de The Survivor, ou seja, o sobrevivente. Há 4 anos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, proclamou com confiança que os dias contados do presidente venezuelano Nicolás Maduro, os dias dele estavam contados. A tradução aqui não ficou muito boa. De fato, quando seu antecessor, o homem forte Hugo Chávez, foi passado em 2013, muitos nos Estados Unidos e entre a oposição venezuelana acreditavam que a presidência de Maduro teria vida curta. Afinal, Chávez era um líder carismático que concentrou quase todo o poder desde sua ascensão em 1999, exercendo controle pessoal sobre as instituições do país e supervisionando a distribuição de vastos recursos adquiridos por meio de um boom do petróleo. Maduro, em contraste, tinha menos lealdade do público, tinha habilidades oratórias limitadas e herdou uma economia em ruínas. Por tudo isso, eles consideravam então que Maduro seria muito mais fácil de tirar do poder do que Chávez, porque, segundo a visão do poder instituído no Ocidente, ele não teria tanto apoio popular quanto o seu antecessor Chávez. E aí tentaram, de várias maneiras, tirá-lo do poder, mas ele continuou aferrado ao poder, não conseguiram tirar. Inclusive, ele era ridicularizado, sendo chamado de motorista de ônibus. Ele teria sido, inclusive, motorista particular de Chávez. E eu chamo a atenção, inclusive, para uma curiosidade. Se vocês forem notar, muitos motoristas de políticos acabam ascendendo ao poder, não só
aconteceu com Maduro, mas isso acontece inclusive no Brasil inteiro, porque eles acabam tendo acesso a uma privacidade muito grande desse político, conhecendo ele mais de perto, inclusive conversando com ele, né, mais diretamente, porque um político ele se desloca muito de uma cidade para outra e durante esse deslocamento ele acaba conversando, a pessoa que está ali como um simples motorista acaba aprendendo muito, né, com aquele que é conduzido. Então essa é uma curiosidade aí que talvez muitos nem tenham prestado atenção, porque eu já presenciei isso acontecendo, ou já percebi isso acontecendo em outros lugares também. Bom, Maduro, então, eles dizem aqui, é reconhecido como um ditador cruel, empregando táticas como a prisão e o passamento de seus oponentes políticos, o que levou a acusações críveis de crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Hoje há pouca esperança de que Maduro renuncie ao poder ou conduza o país por um caminho mais democrático. Então essa é a visão que o site aqui, através da pessoa que escreveu essa matéria, tem a respeito de Maduro. No entanto, Maduro não conseguiu sobreviver apenas por uma década, ele também consolidou o seu regime, que aqui eles chamam de autoritário. Não estou aqui para emitir muita opinião a respeito disso não, porque sobre ser autoritário, há maneiras de ser autoritário de forma escancarada e outras disfarçadas, né? Alguns tipos de autoritarismo vêm disfarçados de democracia, isso é nítido no mundo inteiro. Então, eu não quero tomar partido aqui não, cada um tire suas próprias conclusões. Então, nos últimos anos, à medida que as condições econômicas melhoraram marginalmente para alguns venezuelanos, ele consolidou ainda mais seu regime repressivo e hoje está confortavelmente instalado em casa e cada vez mais aceito no exterior. Ele claramente pretende permanecer no poder por muito tempo. E até porque o Maduro é relativamente novo, é uma pessoa nova ainda, em questão de idade, né? Para um líder político, sim. Né? Então ele lançou recentemente uma campanha anticorrupção que lhe permitiu expurgar adversários em potencial, como o influente ministro do petróleo Tarek El Aissami. Ao mesmo tempo, ele manipulou com agilidade uma oposição heterogênea e desorganizada. Simplificando, Maduro foi subestimado e nunca esteve tão forte. Com a probabilidade de Maduro permanecer no comando do país no futuro previsível, é hora de Washington revisar sua abordagem à Venezuela. Essa é a opinião deles. O que eles vão sugerir? Pragmatismo. Eles querem dizer que, já que Washington não consegue tirar Maduro de poder, então que lide com ele. Em vez de promover uma política que visa substituí-lo, os Estados Unidos devem se concentrar em restabelecer uma presença diplomática no local, conectar e trabalhar com organizações sociais e políticas de base e incentivar a oposição a cultivar relações com os diversos setores do país. Por quê? Porque eles vão precisar do petróleo venezuelano, né? Então eles vão começar a aproximação, uma reaproximação. Agora, como é que Maduro vai lidar com eles? Não sei, né? Porque ele sabe que o principal adversário, aquele que mais tentou tirar Maduro do poder, foi justamente o governo norte-americano. Sem esse envolvimento mínimo, eles dizem aqui, é difícil ver como Washington pode ser útil na reabilitação de um país cuja sociedade e sistema político foram tão severamente danificados. Vamos ser bem diretos, né? Nenhum lado nem o outro tem amor mútuo, né? O que eles têm e vão ter vai ser uma relação meramente financeira, né? De amor e ódio, no caso. O amor pelo dinheiro e o ódio um ao outro. Essa aqui vai ser a realidade do que vai acontecer. Então, se até agora ele não caiu, eles concluem, e se ele conseguiu fortalecer um pouco a economia, colocando algumas pessoas de volta a uma capacidade de poder aquisitivo, de modo que elas não se tornem mais uma ameaça ao poder dele, e eles vão então agora começar a se aproximar e comprar mais petróleo, isso vai acabar então enriquecendo ainda mais a Venezuela, e, portanto, consolidando ele ainda mais no poder. Então, aparentemente, eles vão, se não desistir, né, mas vão ter de mudar totalmente a tática, vão ter de tentar uma reaproximação e, se alguma espécie de tentativa de golpe virá de uma outra maneira, né, não tão diretamente como foi até o momento. Mas, obviamente, ambos os lados estarão preparados para isso. Então, Maduro conseguiu resistir a essas tempestades, em parte por causa do sistema político autocrático que herdou.
Na verdade, bom, não vamos nem entrar nesses detalhes aqui. O que importa aqui nós sabermos é que os Estados Unidos, pelo menos sob a administração Biden, vai se reaproximar de Maduro. Isso não é uma novidade, eles já têm proclamado isso há um bom tempo. O poder dele vai se consolidar e possivelmente nós vamos ver agora se acelerando a implantação do Sexto Reino, que é seria o que eles chamam aí de Pátria Grande, enfim, o que a gente chama de Sexto Reino, que na minha opinião pode consolidar todos os países da América Latina e Caribenha, América aqui do Sul, talvez o México junto. O México tende mais a ficar num bloco junto com o Brasil do que com os Estados Unidos. Lógico que não é uma coisa que vai se consolidar do dia para a noite, isso é um processo que depende também, na minha opinião, dessa disputa comercial, e não só comercial, ela tende a se tornar sair de G fria para uma G quente entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, dependendo de quem vencer, vai se instalar aí um regime de blocos regionais. E eu acredito sinceramente que o multilateralismo, o mundo multipolar, ele tende a se instalar, tá, pessoal? Não quer dizer que os Estados Unidos vão ser retirados totalmente do poder, eles vão manter uma certa capacidade, talvez, né? Porque as coisas estão ainda muito nubladas, mas eu penso que nós vamos presenciar aí uma grande mudança no mundo, até porque essas coisas estão há muito tempo já preditas desde Patmos, né? Quem conhece e sabe do que eu estou falando. Enfim, seja como for, resumidamente é isso. Nós temos aqui uma matéria bastante completa. Quem quiser ler pode ir. Vou passar aqui de cima para baixo, depois vocês podem ir pausando para ler, caso queiram, né? E é isso. Por enquanto, esse seria o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.